Deu bom pro Flamengo. Vaza nova imagem da confusão que salva o Mengão de punições. Vamos falar sobre isso. Tem várias outras informações. Absurdo confirmado contra o Gerson. Informação do Lohan. Toca aí, meu parceiro, minha parceira tocou. Então vem comigo, Rubro Negro. Vamos às notícias do Flamengo após a vitória sobre a equipe do Botafogo. Ó, tem história da carochinha de folga, não. O elenco do Flamengo se representou na tarde dessa quinta-feira, às 3h30 da tarde, e deu início à preparação para o clássico diante da equipe do Vasco no estádio do Maracanã. No próximo sábado, dia 15, o Flamengo enfrenta o seu rival no estádio Mário Filho do Maracanã, inclusive podendo confirmar o título da Taça Guanabara. É evidente, aqueles atletas que foram titulares no confronto diante da equipe do Botafogo farão um trabalho regenerativo dentro da academia do CT1 do Urubu. E quem iniciou do banco de reservas fará o trabalho normal em campo com o técnico Felipe Luiz. Só tem que ver como é que vai ficar a situação do Bruno Henrique, né, rapaz? Porque o Bruno Henrique foi praticamente um titular com 5 minutos de jogo, pouquíssimos minutos de partida. O Juninho já sentiu a coxa, já sentiu o joelho, né? O pessoal que fala que foi coxa-joelho. A gente tem informação aí sobre o Juninho, mais detalhada para passar para vocês aí ao longo do vídeo, beleza? Com a vitória no clássico de ontem, o Flamengo ampliou a sua larga vantagem no confronto contra a equipe alvinegra e agora o rubro-negro tem 28 vitórias a mais que o seu rival, totalizando 148 triunfos por parte do Flamengo nesse confronto direto diante da equipe do Botafogo. As coisas no seu devido lugar de natureza. Na normalidade, anormal, é o Botafogo meter 4 no Flamengo, né, senhor Tite? Anormal é o Botafogo vencer os 2 turnos do Campeonato Brasileiro contra o Flamengo. Isso é anormal. O que aconteceu ontem, cara, coisa natural, uma coisa comum, até o chororô do Botafogo teve, porque perder 2 vezes para o Flamengo em menos de 10 dias, né? Ou em 10 dias, porque foi no dia 2 de fevereiro, a decisão da Supercopa do Brasil ontem foi dia 12, e os caras realmente ficaram ali meio revoltados, meio zangados, cuspindo marimbondos, né? O time principal do Flamengo segue liso no Campeonato Carioca sem sofrer gols. São 5 jogos com a defesa invicta. Não estou contando o time alternativo do início do campeonato, tá? Volta Redonda, o Flamengo venceu por 2-0. Sampaio Corrêa, o Flamengo venceu por 2-0. A Portuguesa, o Flamengo meteu 5-0. O Fluminense fez 0-0. E o Botafogo 1-0. Flamengo, na minha avaliação, criou volume de jogo para fazer um resultado até mais elástico. O Juninho, no início da partida, teve uma chance clara, mas infelizmente acabou desperdiçando. Beleza? A tabela do Campeonato Brasileiro, o Flamengo segue o líder do brasileiro. Ó, quem dera fosse brasileiro já, o Flamengo segue o líder. Mas, ó, segue o líder do Campeonato Carioca com 17 pontos e 5 vitórias. O Volta Redonda está empatado na pontuação com o Flamengo com 17 pontos também, né? Agora com o mesmo número de jogos que o Flamengo. O Vasco está na 3ª colocação com 14 pontos. E o Sampaio Corrêa com 13 pontos. Classificado o Flamengo, não matematicamente ainda, mas se você for parar para ver, o Nova Iguaçu tem 13 pontos, o Flamengo com empate já garante de vez essa classificação. Tem Vasco e tem também a equipe do Maricá pela frente. E aí, meus amigos, na próxima rodada, inclusive, contra a equipe do Vasco da Gama, 10ª rodada do Campeonato Carioca, o Flamengo já pode se tornar campeão da Taça Guanabara de forma antecipada. Mesmo com a pataquada que aconteceu no início do campeonato. Imagine se, né, somasse uma vitóriazinha a mais ali, o time alternativo, como é que ia estar a situação do Flamengo. Mas tudo bem. E aí, o que acontece é o seguinte, o Vasco tem 14 pontos, o Volta Redonda tem 17. O Flamengo vencendo, o Flamengo chega a 20. Naturalmente, o Flamengo vencendo, o Vasco estaciona nos 14. Correto? O Volta Redonda tem um confronto diante da equipe do Sampaio Corrêa, que não está de bobeira. Por mais que esteja bem no campeonato, Volta Redonda, equipe de 2ª divisão, o Sampaio Corrêa, a 4ª colocada,
precisa vencer de qualquer jeito. Essa partida é na casa do Sampaio Corrêa no domingo, às 4 horas da tarde. Então o Flamengo vencendo o Vasco, a gente vai ter que aguardar o domingo para ver se vai ser o campeão. Caso o Volta Redonda empate o jogo, Volta Redonda chega a 18. O Flamengo vai estar em 20. Matematicamente ainda não será o campeão. Agora, se o Volta Redonda perder para a equipe do Sampaio Corrêa em Saquarema, o Flamengo já é o campeão. Não matematicamente, mas é virtualmente. Por quê? Porque o saldo de gols do Flamengo é de 13. O do Volta Redonda é de 1. Então, teoricamente, o Flamengo teria na última rodada que perder para o Maricá, né? O Flamengo teria que perder para o Maricá. O Volta Redonda teria que meter 14-0. Quer dizer, 13-0. 12, 13-0. Imagine isso acontecer, isso é um escândalo, né? No futebol carioca. Para o Flamengo perder para o Maricá, já tem que fazer uma força danada. Voltar a meter mais de 10 gols, né? Então, já será o virtual campeão carioca, beleza? Hoje, na sede da FERJ, foi realizada uma reunião para tratar de alguns assuntos do Campeonato Carioca, como bola, gramado, arbitragem e entre outras pautas que os dirigentes dos 12 clubes levantaram, beleza? Cara, arbitragem péssima, bola péssima, horário péssimo, péssimo, 4h30 da tarde não dá, tudo bem que mudou esse aí para 9h45, 4h30 da tarde não tem condições. E eu peço encarecidamente, eu sei que minha palavra não vale de bosta nenhuma, mas, porra, seria maneiro, bota o jogo 8 horas, porra, velho, bota 8h30, aí nós voltamos, a gente voltou a confusão, arrancava, nós voltamos 2 da manhã do Maracanã, Rio de Janeiro, meu irmão, ainda bem, não tô reclamando, lotado de polícia, operação na favela X, operação não sei aonde, ainda bem que eu tinha policiamento nas ruas. Mas é perigoso, velho. Tu fica o tempo todo, passa 2 caras na moto, tu, meu Deus, acelera aí, Gordola. Bota o Gordola pra dirigir, porque o Gordola é piloto de fuga. Mas e o radar? Que não bateu de madrugada, tem radar que continua funcionando. Como é que a gente faz? Né? Felipe Luiz segue empilhando vitórias. Sob o comando do Flamengo, o treinador tem mais títulos do que derrotas nesta quarta-feira. Filipinho conquistou sua 14ª vitória e assim, tô julgando ninguém aqui não, tá? O que eu tô falando é que a gente, meu irmão, fica ali ligado ali, que senão pode chegar, como diz o companheiro, perdeu tudo, aí fazer o quê? Vamos ter que comprar tudo de novo, né? E deixa levar, porque se reagir é pior, né? Enfim, ainda bem que a gente chegou sem sal. Mas vamos lá, ó. Traçante voando, a gente no meio da madrugada. Mas vamos lá, ó. O negócio é o seguinte, pessoal. Felipe Luiz agora tem 21 jogos, 14 vitórias, 6 empates e 1 derrota, 2 títulos. E aí, ele vencendo a Taça Guanabara, ele pode chegar a 3 títulos e apenas 1 derrota. Só que agora eu quero tecer um comentário bem pé no chão aqui com vocês. Não vai ser assim a temporada toda. Vai ter um momento que o time vai oscilar e a torcida vai ter que estar fechada com o cara. Pedrão, tu tá jogando praga. Não, não é praga, é normal. Isso é normal. Tá? Vamos lá, ó. O Léo Ortiz, essa é a seguinte palavra. Ano passado a gente tomou de 4-1 lá, eles zoaram e a gente aceitou. Hoje a gente venceu e não houve o mesmo retorno, porque o Flamengo é time grande, Léo Ortiz. O Flamengo é grande. Tá vendo essa estrela aqui? Eles nunca terão. Perderam pro Pachuca. O Flamengo é time grande. O Flamengo ele é superior. Ele perde, perdemos, vamos para casa. O Botafogo perde, ele quer chorar. Tem isso. Entendeu? O próximo adversário do Maracanã será o Vasco e a venda de ingressos já está acontecendo, meus amigos e minhas amigas, já está aberta
Como de costume, os setores leste superior, leste inferior, oeste inferior, Maracanã mais serão destinados às duas torcidas. Apenas os setores norte e sul serão exclusivos para a torcida de Flamengo, setor norte, e a torcida do Vasco, setor sul. No setor norte, R$ 80 a inteira, meia 40, setor leste superior, R$ 100 a inteira, meia 50, e aí tem um desconto lá do sócio que você vai lá no site conferir, porque se eu ficar tem muita pauta, se eu ficar falando isso aqui, vai durar pela eternidade o vídeo aqui, beleza? Tabela do Campeonato Brasileiro da Série A do Flamengo. Flamengo enfrenta o Internacional em casa na primeira rodada. Na segunda, o Flamengo já viaja para enfrentar o Vitória na Bahia. Na terceira, Flamengo e Grêmio em Porto Alegre. Na quarta, Flamengo e Juventude no Maracanã, tá? Na quinta rodada, o Flamengo enfrenta a equipe do Vasco da Gama fora de casa, mas deve ser no Maracanã com o mando do Vasco. Na sexta, o Flamengo e Corinthians fora. Cruzeiro fora na sétima rodada, tá? Na oitava rodada, Bahia em casa. Na nona rodada, Chorão, Botafogo em casa. Na 10ª rodada, Palmeiras fora. Olha a sequência aí. Botafogo e Palmeiras na sequência, né? Na 11ª rodada, Fortaleza em casa. Na 12ª rodada, Sport fora. Na 13ª rodada, São Paulo em casa. Na 14ª rodada, Santos fora. Na 15ª rodada, Fluminense em casa. Na 16ª rodada, Bragantino fora. Na 17ª rodada, Atlético Mineiro em casa. Na 18ª rodada, Ceará fora. Na 19ª rodada, Mirassol em casa. E aí, pro segundo turno, é só você inverter o jogo, né? Por exemplo, na 20ª rodada, Internacional em Porto Alegre, né? É só a gente, né, inverter o jogo. Por exemplo, o último jogo do Flamengo é contra o Mirassol e o primeiro é contra o Internacional, ambos em casa. No retorno, primeiro jogo fora contra o Inter, o Flamengo fecha fora contra o Mirassol, lá em Mirassol. E aí, meus amigos, tem que ficar atento, porque no meio dessa loucura que é o Campeonato Brasileiro, vai ter Copa do Brasil e Libertadores. E entre as oitavas, provavelmente a gente vai ter o Inter fora. O Flamengo avançando para as oitavas, provavelmente entre um jogo e outro, o Flamengo vai ter o Inter fora. O Flamengo avançando nas quartas, provavelmente o Flamengo vai ter Juventude, Vasco e Corinthians. Juventude fora, Vasco em casa, Corinthians fora. O Flamengo avançando na semi, o Flamengo vai ter o Botafogo fora. Aí já contando com o calendário, tá? Que é maluco, pode mudar. Mas não deve fugir disso, tá? Árbitro escalado protagonizou polêmicas em clássicos. Quem apita Flamengo e Vasco é Wagner do Nascimento Magalhães. Meu Deus do céu. Socorro, Senhor. Esse cara é ruim pra cacete. Mas eu vou te falar um negócio pra vocês aqui. Quem não é ruim apitando o jogo do Campeonato Carioca? É difícil. E o Wagner, por mais que seja fraco, entre os fracos, acho que é o menos pior. Porque aí a gente tem que fazer por eliminação de ruindade, porque é todo mundo ruim. E outra, falando em arbitragem, saiu a caixa preta, né, do jogo de ontem, que é a súmula do árbitro. Foi liberada aí a súmula do árbitro e, ó, por que o Gerson foi expulso, Pedrão? O árbitro explicou. Por trocar empurrões com Barbosa, provocar e incitar confusão. Rapaz, você não tem, senhor Bruno Mota Correia, você não tem a menor condição de apitar uma partida de futebol. O Gerson foi defender o Bruno Henrique, que já ia ser agredido pelo Barbosa, o Bruno Henrique caído no chão. Esse Barbosa é um covarde. O Gerson foi defender o Bruno Henrique, rapaz. Como é que você escreve na súmula? Você tem algum déficit cognitivo? Não é possível. Não é possível. Por trocar empurrões com Barbosas, provocar
incitar a confusão. Não é possível, rapaz. Aonde você viu ele provocar, incitar a confusão? Ele estava tirando o Barbosa de cima do Bruno Henrique, rapaz. Toma vergonha nessa tua cara, rapaz. Aí tá aqui, ó. Cleiton por desferir um soco em Barbosa. Aí realmente aconteceu. O canhotinha de ouro, Cassius Cleiton. Aí, rapaz, o que eu acho engraçado é que eu falei do Cleiton no vídeo da manhã. Aí o camarada escreveu assim, olha a ingenuidade. Para de falar do Cleiton. Falou de forma ríspida. Para de falar do Cleiton. Vai ficar falando muito do Cleiton, vão punir o Cleiton. Rapaz, as imagens estão aí. Vai punir o Cleiton por quê? Ele deu soco no Barbosa? Deu soco no Barbosa. Saiu o dente do Barbosa? Deve estar no dentista, uma hora deve estar no dentista. Agora, ele foi em defesa do Bruno Henrique, porque primeiro, o Barbosa tentou dar o soco, errou. A diferença é que o Cleiton não errou. Essa é a diferença. Aí tá aqui Barbosa, por iniciar a confusão generalizada, peitar e provocar o BH. Não, por tentar dar um soco no Bruno Henrique. Não só isso, tem que acrescentar aí, tá vendo como é que erra? Entendeu? Olha lá, por peitar e provocar o Gerson. Então como é que o Gerson provocou, sendo que foi o Barbosa que provocou o Gerson? Aí expulsou o Gerson por quê? E a CBF já anunciou a saída do Wilson Seneme, tá? Quem vai assumir a comissão de arbitragem vai ser uma comissão ampla que vai contar com o Nestor Pitana, o argentino, né? Árbitro de final de Libertadores, que inclusive o Flamengo estava envolvido e perdeu o Palmeiras. E não foi culpa dele, o Flamengo deu mole. O italiano Nicola Rizzoni, além de brasileiros como Sandro Meirahit e Luiz Flávio de Oliveira. Tá? E outra, saiu uma nova imagem aí que mostra que o Barbosa é o causador da lesão do Juninho. Eu vou separar um frame aqui para vocês, ó. Ó. Eu vou separar um frame aqui para vocês. Ó, o Juninho tá correndo com a bola. Olha só. O Juninho tá correndo com a bola e o Barbosa, eu não vou deixar rolar porque eu não tenho direito de tremer. Tá vendo aí? E ele vai sem bola no Juninho. E é a partir desse lance que o Juninho se machuca. E aí? Juninho vai fazer uma ressonância magnética hoje, nessa quinta-feira, para ver se tem de fato uma lesão muscular, um trauma, alguma coisa, só foi um tostão, alguma coisa ali, né? E a gravidade disso. Agora, o Barbosa é que incita toda a confusão. Ele já dá uma entrada no Juninho no início do jogo, ele provoca o tempo inteiro. Tomou! O Cleiton não tem que ser punido, gente. Isso não existe. Isso não existe. Flamengo pode perder esses jogadores em... Aí teve um camarada que escreveu, Pedrão, que absurdo você tá falando. É lógico que tem que punir os jogadores do Flamengo, arrumaram confusão. E quem tava parado no túnel esperando os jogadores do Flamengo, rapaz? Parece até que te pego na curva, hein? Ficou lá na curva esperando o Flamengo para bater no Flamengo. Perdeu no campo, perdeu no soco. Flamengo pode perder Léo Ortiz, Danilo, Varela, Wesley, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Plata e Pedro. 10 jogadores em convocações. E a tendência é que perca. Menos o Pedro ainda, que não voltou. Como é que nós vamos fazer? Lohan, Flamengo e CSK vão assinar a documentação nesta noite para finalizar a operação. O time russo vai pagar 80% dos direitos por 4 milhões de euros à vista e em outra parcela também 4 milhões de euros, que será em julho. O meio atacante vai fechar um contrato de 5 anos com a equipe europeia. Madureira, dono de 30% do atleta, tem direito a 30% da quantia. Os outros 20% de Lohan continuam com o Flamengo, mas o Madureira também terá direito a 30% desse percentual numa venda futura. E o Flamengo vai manter 20%. Vai vender
50 ao Flamengo, Madureira vende 30, Flamengo mantém 20. Se inscreva no canal, acione o sininho, deixa o like, tamo junto.